Olá, eu sou a Paula Ranova e hoje a gente vai conversar sobre os quartzos lemurianos. E antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu vou te pedir para se inscrever no canal, para curtir esse vídeo, para comentar o que você acha aqui debaixo do vídeo e para compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo, tá? Então, tendo falado tudo isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre os quartzos lemurianos, também conhecidos como semente lemuriana, quartzo semente lemuriana, né? Que se refere à Lemúria, que é teoricamente uma região ali naquela região oceânica onde hoje existe o Oceano Pacífico, né? Perto da Austrália, ali um pouco perto da Índia, Indonésia, toda aquela região do Pacífico. Então, os lemurianos são já uma lembrança de uma região que abrigou uma sociedade espiritual, que conhecia energia e que conhecia consciência elevada e que usava forças da natureza para o despertar de consciência, para a cura, né? Para uma série de alinhamentos. E o que acontece com os lemurianos? Deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. Primeira coisa, no mundo dos cristais não existe uma voz unificada. Cada pessoa tem uma perspectiva muito específica, muito própria. Cada pessoa tem uma experiência muito única com os cristais. Isso não é uma coisa ruim. Isso torna o campo extremamente heterogêneo, né? E aí é importante você perceber quem que fala coisas que tem a ver com você, que você sente que tem ressonância. Porque pessoas diferentes vão falar coisas diferentes, isso tem a ver com a experiência que cada um tem com os cristais, tá? Então, todas as perspectivas sobre cristais são válidas, na minha opinião. Eu vou trazer aqui a minha perspectiva sobre os lemurianos, né? E a minha experiência, principalmente, de onde que eu derivei a minha visão desses cristais, através da minha experiência com eles, né? E eu vou sugerir que você faça a sua pesquisa, que você veja outras pessoas falando sobre lemurianos, porque, como eu falei, não existe muito consenso nesse mundo dos cristais, né? Desse estudo dos cristais, o estudo metafísico dos cristais, tá? Então, eu desenvolvi um método de autoconhecimento e de autotransformação, que é o método cardinal. E no método cardinal, nós usamos cristais como instrumentos para a cura da alma, expansão de consciência e alegria de viver. E no cardinal são 3 características dos cristais que são fundamentais. Quais são elas? A primeira é que todo cristal é transmissor de informação. Eles trazem a verdade e com a verdade é possível se curar e se proteger de roubada, né? Você se torna uma pessoa com uma mente mais clara, mais afiada, sintonizada com a verdade cura e protege, como uma consequência da sua conexão com a verdade. Então, primeira coisa do cardinal que é fundamental, todo cristal transmite informações precisas, como um raio laser. Segunda coisa importante, os cristais têm uma estrutura molecular interna, microscópica, invisível, que é muito alinhadora do nosso campo energético. Então, os cristais têm geometria interna que alinha o nosso campo energético. E cada cristal vai pertencer a tipos específicos de estruturas moleculares e cada estrutura vai alinhar o seu campo de uma forma específica. Então, isso é importante também, a estrutura interna molecular da pedra. E a terceira coisa é a cor. As cores curam as emoções, as cores curam a alma. Então, um quartzo rosa tem uma vibração da cor rosa que vai atuar na emoção do amor, do alto valor, no sentido de amor próprio, né? Cada cor vai vibrar de uma forma específica na nossa consciência. Então, quais são os 3 elementos importantes para o método cardinal que eu desenvolvi e que é o meu foco? O fato de todo cristal trazer informação precisa, o fato dos cristais terem uma estrutura molecular interna, microscópica, invisível ao olho nu, que alinha o nosso campo energético. E em terceiro lugar, a cor vai atuar nas nossas emoções e promover cura da alma se a gente tiver abertura para isso, tá? O formato do cristal não importa tanto no método cardinal, mas para falar de lemuriano, a gente tem que falar de forma, porque o que define um lemuriano, um quartzo lemuriano, é o formato. Então,
primeira coisa para a gente começar a mergulhar, né, no que é um quartzo lemuriano. Eu acho mais prático chamar de quartzo lemuriano do que semente lemuriana. Olha só, esse aqui é um quartzo lapidado na forma de uma pirâmide de 7 lados, tá vendo? Aqui tem uma outra forma geométrica, uma Merkaba. São formatos diferentes, mas é tudo quartzo, cristal de rocha. Então, internamente, a estrutura molecular é a mesma, a cor ou ausência de cor é a mesma, né? E um lemuriano, um quartzo, cristal de rocha lemuriano, tem a mesma cor que vocês viram aqui agora, né? Mas ele tem um formato muito específico. E é isso que vai definir o lemuriano. É um formato que vem da natureza. E aí já tem gente que vai dizer que o lemuriano tem 6 lados. Tem gente que vai dizer que tem 3 lados predominantes e pequenos lados e mais 3 lados pequenininhos, de 3 a 6 lados, né? Na minha experiência, na minha perspectiva, o que eu chamo de lemuriano? São quartzos e podem ser quartzos fumê, pode ser ametista, que é um tipo de quartzo, pode ser um citrino, pode ser um tangerina, um quartzo tangerina, né? Eu tenho aqui um lemuriano que tem um encapamento, né? Ele tem uma camada de ferro ao redor que muda a cor, tá vendo a diferença? Ó, esse aqui é um cristal de rocha transparente, né? Um quartzo transparente. Esse aqui, ele tem como se fosse uma membrana mesmo, né, de ferro. A gente chama isso de membrana hematoide, um termo técnico. Mas por que eles dois são lemurianos? Por causa do formato. Eles vêm da natureza, né? Essa parte de baixo aqui, tá vendo? Ela parece ser um pouquinho mais suave do que as facetas, né? As laterais da pedra. Então, o que define um lemuriano? As 6 facetas, e cada faceta vai ter, isso é uma outra característica dos lemurianos que é importante. Cada faceta, deixa eu pegar esse aqui, vai ter essas estrias, ó, chama linha acástica, tá? São linhas acásticas. E elas vão ser diferentes. Então, se vocês conseguem notar, aqui a luz deve estar dando para ver. Cada linha acástica tem informações específicas. Esse lado é diferente, ó. Ele é estriado também, mas menos. Esse lado aqui já é diferente, ele já tem outro tipo de configuração de linha acástica. Então você tem que observar de perto. Esse aqui já é completamente diferente, ó, a configuração das linhas acásticas, tá vendo? Esse aqui já é diferente também. E tem uns lemurianos que tem um lado que é totalmente liso, tipo a ponta aqui, ó. Que pode ser uma ponta lapidada, né? Ou esse aqui, que saiu da terra desse jeito, que não é lapidado. Que também é um lemuriano, não é da mesma cor por causa do encapamento, como vocês viram, né? Do encapamento de ferro. A camada de ferro que tem ao redor que deixa ele com essa cor diferente. Então, o que eu poderia trazer, assim, de informação sobre lemurianos? Eles são quartzos num formato específico de 6 facetas ou de 3 facetas e 3 facetas intermediárias mais fininhas, dependendo do espécime. É mais raro quando são 3 grandes e 3 pequenininhas, mas em geral são 6 facetas e tem essas estrias, né? É o que a gente chama de linhas acásticas. Então a caixa é um grande caldeirão de informações, onde existem todas as informações do planeta. Como os cristais são transmissores precisos de informação, os lemurianos são muito precisos nesse sentido, porque eles armazenam muita informação nessas linhas acásticas, né? Para quem tem o treinamento para se concentrar, para se conectar e para receber essas informações das linhas acásticas. Então são 3 grandes características dos lemurianos que eu considero importantes para trazer nesse vídeo. Vocês vão ver outras pessoas conversando sobre lemurianos e falando muito mais detalhe, né? Entrando em outras perspectivas, em outras informações que são super válidas, mas eu acho que a vida precisa ser simples. Se a gente deixar, o mundo dos cristais se torna extremamente complexo e complicado, às vezes desnecessariamente complicado. E para a gente se beneficiar no nosso dia a dia, quanto mais simples e profundo, quanto mais simples e significativo, na minha opinião, melhor, né?
Então, só para a gente finalizar, o que é a minha experiência pessoal com os lemurianos? Primeiro que eu tendo a atrair lemurianos atípicos, que geralmente têm essas inclusões, ó. Eu tô até com o dedo cortado de uma delas que eu fui pegar. Cristal Bravo me cortou o dedo aqui. Tá vendo que tem inclusão? Que ele não é que nem esse, por exemplo, que é todo retinho. Em geral, os meus lemurianos, os que vêm para mim, né, para o meu uso pessoal ou para minha loja, para o meu método, para usar com os clientes, eles tendem a ser, eles têm essas inclusões, esse bando de filhotinho de cristal aqui. Por isso que eu chamo de lemurianos atípicos do método cardinal, tá? Essa é a primeira coisa. Uma outra coisa importante que eu acho legal de compartilhar na minha experiência, né? É que, em geral, eu atraio os lemurianos de quartzo transparente de cristal de rocha. Eu tenho esse aqui, que tem esse encapamento de ferro, mas, em geral, vem os cristais de rocha para eu trabalhar com eles, tá? No método cardinal. E a última coisa que eu quero falar aqui, para deixar como um recado, uma sugestão, é que os lemurianos são muito poderosos para pessoas que trabalham com cura e que trabalham com os cristais profissionalmente. Então, o que a gente chama de trabalhadores da luz, né? As pessoas que têm um treinamento mais avançado com cristais. Eles trazem muita informação. Então, se você tem o treinamento apropriado, os lemurianos são incrivelmente poderosos. Eles são exponencialmente mais fortes na sua experiência como uma pessoa que trabalha pela cura do planeta, que é especialista em cristais, que tem um treinamento, que usa os cristais como instrumentos de cura, né? Os trabalhadores da luz. Então, os lemurianos, na minha perspectiva, são muito associados com trabalhadores da luz, tá? Com pessoas que trabalham nessa área. E aí eles são instrumentos muito poderosos para essas pessoas, tá bom? Era isso que eu queria trazer para você, eu espero que tenha sido útil, que você agora pesquise mais sobre os lemurianos, se você se interessa por isso, né? Se você é uma pessoa da área, porque esses vídeos sobre cristais são muito específicos e a gente vai se falando.